Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Meu nome é Silvio da Mata, sou coordenador do turno matutino e vou trabalhar com vocês no curso técnico de enfermagem o componente curricular de introdução ao trabalho científico, ou conhecido como ITC. Nesse componente curricular nós vamos estudar algumas bases tecnológicas que a gente vai desenvolver ao longo do semestre. E no final do semestre vocês irão fazer um artigo e entregar como conclusão de curso. Para que você possa concluir o técnico de enfermagem, você tem que fazer esse artigo. Esse artigo ele pode ser feito da seguinte maneira: individual, em dupla ou no máximo 3 pessoas. Então, o artigo você vai poder fazer ele individual, em dupla ou no máximo 3 pessoas. Ao longo desse semestre, nós vamos estudar as seguintes bases tecnológicas: identificação e definição de temas para o projeto de iniciação científica, ou seja, qual será o tema do seu artigo. Existem várias situações na área da saúde que você pode estar pesquisando e estar desenvolvendo o seu trabalho, o seu artigo, certo? Então nós vamos ter que definir esse tema. Diante desse tema, nós vamos analisar, né, ou vários temas, qual que é o mais pertinente, qual é a relevância dele, qual a viabilidade, certo? A definição de um cronograma, nós vamos fazer um cronograma de trabalho, no qual você vai estar delimitando o que você vai fazer no mês de agosto, o que no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Exemplificando para você entender. No mês de agosto, conhecimento do que seria um artigo. Setembro, a parte de tema e introdução. Outubro, desenvolvimento. Novembro, desenvolvimento. E dezembro, a conclusão e a questão bibliográfica. Certo? Só para você ter uma ideia em relação ao cronograma. Nós vamos estudar sobre técnicas de pesquisa. Tem técnica de pesquisa que é conhecida como documentação indireta, que envolve pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Envolve questão de documentos e pesquisas de artigos periódicos. Temos uma técnica também de pesquisa chamada técnica de fichamento de obras técnicas ou científicas. Dentro dessas técnicas de fichamento, nós vamos estudar um tópico que é chamado resenha, resumo, síntese. Então, isso a gente vai estar estudando ao longo desse semestre, dentro desse componente curricular que é a introdução ao trabalho científico. Dentro dessas bases tecnológicas também, envolvendo pesquisa, a gente tem a documentação direta, que envolve pesquisa de campo, observação, entrevista, questionário. Quando se fala aqui pesquisa de campo, o que me vem em mente aqui agora, talvez você possa recordar, por exemplo, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sempre trabalha com esse tipo de pesquisa de campo. A cada 10 anos ele faz o censo, né, da população brasileira. E essa pesquisa de campo é feita através de quê? De entrevistas, né, e questionários. No caso, a pessoa preenche um questionário, o censitário vai até a sua casa e preenche alguns dados relacionados a essa pesquisa. Depois nós temos outro tipo de pesquisa, que é a técnica de estruturação de instrumentos de pesquisa de campo, por exemplo, como você vai montar um questionário, ou uma entrevista, ou um formulário, entre outros, certo? Dentro dessa questão do ITC, nós vamos estudar também como que se organiza uma problematização. Uma problematização envolve um contexto no qual a relevância que vai ser trabalhada. Como é construir uma hipótese? Uma hipótese, nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos estudar também, nós vamos fazer isso, sobre a questão do que é um objetivo geral. O que é um objetivo específico? O objetivo geral é o quê? Para quê? E o específico, para quem? Né? De maneira geral aqui, vamos pensar assim, qual é o objetivo de estudar ITC? O objetivo de estudar o ITC é para que o estudante do curso técnico de enfermagem possa ter uma base científica
da introdução do trabalho científico, ou seja, de um artigo, o que seria uma monografia, o que seria uma tese. E para quem? O ITC é para cada estudante do curso técnico de enfermagem, onde ele tem que sair da instituição apto, entendendo o que é uma introdução do trabalho científico. Nós vamos explicar também a justificativa, por que é importante no seu trabalho ter uma justificativa. Então, isso é que nós vamos estudar, essas bases tecnológicas ao longo do semestre, né? Hoje, como está sendo a primeira aula, nossa, eu estou tentando expor para vocês, para a gente entender algumas partes, né? Para que você possa começar a tirar essas dúvidas desde já. Não se assuste, no final a gente vai conseguir executar de maneira tranquila esse nosso trabalho. Eu tenho que falar, por exemplo, do artigo. Logo hoje, no primeiro dia de aula, professor? Sim, porque esse artigo você vai me apresentar ele no final do curso. Lá em dezembro, final do ano, você vai ter que entregar esse artigo, viu? Esse artigo ele vai ter uma estrutura básica, vai ter uma introdução, vai ter um desenvolvimento, uma roteirização, vai ter uma pesquisa referencial e, consequentemente, você vai escrever ele, né? E você vai colocar uma justificativa e vai escrever ele, né? Então, você vai ter que apresentar, então, no artigo, que o resultado de um estudo, de uma pesquisa e abordagem. Por exemplo, você vai estudar sobre geriatria. Geriatria como? Onde? Idosos na família, exemplo. Você vai fazer uma pesquisa e um estudo sobre artigos voltados para essa questão e você vai construir o seu artigo em cima disso. Só que você vai embasar através dos artigos que você vai pesquisar. Aqui tem um exemplo de como que é a configuração, né, de uma página de um artigo no Word, a gente vai explicar sobre isso depois. 3 superior, margem esquerda 3, inferior 2, direita também 2. Aqui tem o distanciamento, né, que a gente vai utilizar. Por exemplo, entre linhas é 1,5, quanto espaço para o parágrafo, a gente vai explicar tudo isso, beleza? Logo hoje também eu coloquei alguns sites de pesquisa, inclusive eu quero que você anote esse site número 1 aqui da Cielo, que é um dos sites que você já pode começar a pesquisar o seu tema, o possível tema do seu artigo, certo? Então quero que você anote, se você tiver disponibilidade, você já começa a pensar num tema para você pesquisar. Se vai ser geriatria, se vai ser pediatria, se vai ser obstetrícia, na área de obstetrícia, na área da cardiologia, na área da nefrologia, não sei, você que vai decidir. E aqui está um site que eu quero deixar disponível para que você já possa articular e organizar isso, tudo bem? Ao longo desse slide tem outros sites também, do qual você pode estar pesquisando. Tem aqui o Google Acadêmico, que é outro também interessantíssimo para você estar olhando. Você tem o portal de periódicos da CAPES, também que é um site confiável. Você tem o BDTD, que é o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. Você tem o site número 5 da Ciências, desenvolvido uma situação de pesquisa. E nesses sites aqui você já pode começar a pesquisar a sua temática. Eu quero falar de vocês hoje sobre o processo avaliativo. Isso aqui, envolvendo S1, pode sofrer alteração. Mas, a princípio, eu vou explicar para você o que eu imaginei para a gente calcular a sua S1. A sua S1 comigo, na minha matéria, vale 30 pontos. No dia da sua avaliação da S1, que 30 questões valendo 15 pontos, você não vai ter questão de ITC. Ou seja, os 30 pontos é eu que vou oferecer na sua S1. Eu vou oferecer, não. Você vai estudar e fazer as atividades, certo? Participação na plataforma, certo? De maneira online ou então mesmo você fazendo as atividades depois. 5 pontos. Entrega do tema do artigo e dos responsáveis. Pode ser individual, em dupla ou em 3 pessoas. O tema e os responsáveis, 5 pontos. Exercícios avaliativos, que eu vou passar para vocês, mais 5. O cronograma das atividades. O cronograma das atividades você vai fazer ao longo do semestre, mais 5 pontos. A resenha, 5 pontos. Essa resenha eu vou explicar daqui a pouco, é do livro. Como que fazer um objetivo geral específico, mais 5. Somando tudo, 30 pontos. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, depois é só perguntar no fórum da plataforma. Quero falar com vocês sobre as horas extracurriculares.
no final desse módulo também você tem que apresentar 100 horas extracurriculares. Não preocupe que eu vou explicar, vou passar o caminho para você chegar nessas 100 horas. Eu só peço que você não vai fazendo curso à torta e à direita sem falar comigo, porque tem muitos cursos aí que não tem todo o processo de certificação. Vou explicar para vocês o item 1 aqui, dentro dessa tabela, tem 7 itens. Dentro desses 7 itens, eu preciso que você tenha no mínimo 4 desses itens aqui. Exemplo, item 1, participação em palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, fóruns, jornadas promovidos pelo Colégio Oswaldo Cruz ou por entidade externa, desde comprovada a relação com a instituição, ou com habilitação técnica, que eu aproveitei a tabela para os outros cursos também, técnico, radiologia, TST, análise clínica, ou outras especificações. Esse certificado precisa constar o quê? A validade dele, a autenticação. Se você fez online, eu tenho que verificar, tenho que analisar tudo. E não adianta você trazer um certificado só de 100 horas que não vai valer, precisa no mínimo 4 itens. Então, número 1 foi explicado. 2, curso livre de informática. É um curso de informática que você vai fazer na escola, que é uma disciplina EAD, à distância. Você vai ter que adquirir o link da tesouraria e fazer esse curso. Se você fazer o curso de informática é 20 horas, mas se você fazer a informática e internet é 30 horas. Aqui tem o item 3, vai falar da participação de curso de capacitação. O item 4 vai falar, por exemplo, da leitura de um livro clássico ou literário, 20 horas. O item 5, geralmente a gente não trabalha com ele, quase não tem. O item 6 vai envolver atividade social, no caso aqui entra gincana de alimentos, que vocês participaram, eu vou analisar quem participou, já tem 10 horas. E o item 6 também tem atividade cultural ou desportiva. Vamos pegar um cultural, você participou de um evento, cinema, uma festa, um show, você tem um ingresso, você vai fazer a sinopse desse show, ou o relatório do show, ou de um filme mesmo. Mas Silvio, não está tendo cinema. Você pode assistir um filme numa plataforma de stream, pode ser Amazon, Netflix ou qualquer outra, mesmo canal aberto, Globo, Record, não sei, você escolhe. Você vai assistir esse filme, vai fazer a sinopse do filme para mim. O ano que ele foi feito, tudo direitinho, o que ele explicou, qual é a temática do filme, então você vai fazer isso, viu? 10 horas. E geralmente às 7 não tem. Então, de imediato aqui, você vai conseguir 60 horas, no mínimo. Você vai fazer a informática, vamos supor que você fez 30 horas aqui a informática. O livro que você vai ler e vai fazer a resenha, só por essa resenha você vai ganhar 5 pontos na S1, 50. Mais 10 da gincana e do filme, só aqui tem 70. Resumindo, tá faltando 30 horas para a gente correr atrás, beleza? Essa aqui é o relatório de horas que você vai preencher para mim e entregar no final com a comprovação dessas horas. E aqui, para finalizar, sobre a informática, que eu falei que vale 20 horas, você observa que esse boletim aqui, que eu postei ele aqui, tem a matéria Fundamentos de Informática. Então, você tem S1 e S2, somando com a sua avaliação final de competência aqui, o provão. Então, o curso que você vai fazer de informática, a nota repete na S1 e na S2. Então, você vai ter que fazer ele. Se você já tem ele, você tem que fazer o aproveitamento de estudo. O aproveitamento de estudo você paga uma taxa também, certo? Então, eu aconselho logo você fazer o curso de informática, que aproveita nas horas, beleza? Qualquer dúvida depois vocês vão perguntar para mim ao longo do semestre, viu? E espero que a gente possa fazer um ótimo trabalho nesse semestre, viu? Desejo um ótimo final de semana a todos, viu? Um abraço, tchau, tchau.